Imagine uma criatura com braços e tentáculos tão finos e longos que mais parecem fios de pano flutuando no nada. Agora imagine ela nadando a quase 5.000 metros de profundidade, num breu absoluto, onde nenhuma luz do sol jamais chegou. Essa é a Magna Pinna, uma lula abissal que parece ter saído direto de um filme de terror de ficção científica. Mas ela é real e filmada pela primeira vez em 1988, ali mesmo, na costa norte do Brasil. O mais bizarro é que o primeiro registro dessa criatura data de 1907, mas só quase um século depois que alguém conseguiu filmar um exemplar adulto. Até hoje, cientistas mal sabem como ela vive, o que come ou por que diabos ela tem esse corpo tão incomum. Alguns exemplares foram achados no Golfo do México, outros na costa da Austrália, mas sempre nas partes mais inóspitas e inacessíveis do oceano. E não é só a Magna Pinna, o pescador russo Roman Fedortsov, por exemplo, viralizou ao mostrar fotos de criaturas que parecem aliens, mas saem direto das redes de pesca dele. Peixes com dentes afiados, olhos que brilham no escuro, bocas que se abrem como flores carnívoras. E o mais bizarro é que muitas dessas espécies nem sequer tem nome, e uma delas, registrada em vídeo, deixou até biólogos marinhos sem palavras. Alguns dizem que é uma quinofora, conhecido como carambola do mar, outros acham que não tem nada a ver. A verdade, ninguém tem certeza. A única coisa que todo mundo concorda é, essa coisa não devia existir, mas existe. Tá vendo o que eu tô falando? E tudo isso é só a ponta do iceberg pro que vem por aí. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de ciência, mistério e curiosidade, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que vem por aí promete, é ainda mais insano, fechou? Meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e bora pro vídeo. O Poço Maldito. Imagine que você está numa floresta tropical densa, no sul do México, cercado por ruínas de civilizações que desapareceram há séculos. De repente, diante dos seus olhos, surge um buraco no chão, um poço natural profundo, com água cristalina, aparentemente tranquila. Mas se tem uma coisa que você aprende quando estuda histórias mais sombrias de arqueologia, é que nem tudo que parece calmo realmente é. Esse lugar se chama Sac Actum, de acordo com meus estudos é assim que pronuncia. Em maia, essa expressão significa sistema de cavernas brancas, um nome bonito, quase poético, só que o que se esconde por trás desse nome é tudo menos bonito. O Sac Actum é um dos maiores sistemas de cavernas submersas do mundo. Ele se estende por quilômetros de túneis alagados e câmaras que parecem esculpidas por mãos invisíveis. Durante séculos, os moradores da região evitaram esse poço. Não por superstição boba, mas por algo mais visceral, medo. Medo do que esse lugar representava, medo do que poderia estar lá embaixo, olhando de volta. Os antigos maias diziam que esse era um poço amaldiçoado, vigiado por um guardião demoníaco, uma serpente emplumada. Criatura sagrada e temida que mergulhava nesse abismo após 3 voltas no ar, como se fosse um ritual sombrio para selar algo ou alguém. Em 2013, o arqueólogo Bradley Russell, da Universidade de Albany, liderou uma expedição no fundo do cenote. Mas antes da equipe mergulhar, um xamã local fez uma cerimônia para apaziguar o espírito do guardião. Isso já seria o suficiente para fazer muita gente desistir na hora, mas eles foram. E o que encontraram lá embaixo foi um verdadeiro cemitério escondido pela água. O chão das câmaras submersas estava forrado de ossos humanos, crânios, fêmures, corpos inteiros desarticulados pelo tempo, mas jamais esquecidos. E o mais perturbador, ninguém sabe quem eram aquelas pessoas, nem por que estavam ali. Alguns especialistas acreditam que eram vítimas de peste, pessoas doentes que foram jogadas no poço para não contaminar a cidade de Mayapán, uma antiga metrópole maia que ficava a 40 quilômetros dali. Outros, preferem não teorizar, porque quanto mais você tenta entender aquele lugar, mais ele parece fugir da lógica. Aliás, se você acha que a parte mais assustadora dessa história são os ossos, imagina só mergulhar num lugar onde as lendas falam de uma serpente demoníaca e tudo que você tem para se proteger é uma lanterna e um tanque de oxigênio. E o pior é que esse não é um caso isolado. Existem dezenas de cenotes pela península de Yucatán, e muitos deles também têm histórias sinistras, corpos ocultos e rituais antigos. É como se a própria natureza tivesse decidido esconder seus segredos embaixo d'água, esperando apenas que alguém curioso o suficiente tentasse descobrir. Uma supernova que virou jantar. E o que você me diz de uma supernova que foi literalmente devorada por bactérias? Pois é, no fundo do Oceano Pacífico, uma equipe de pesquisadores liderada pelo físico Peter Ludwig fez uma das descobertas mais improváveis e bizarras da ciência moderna. Ao perfurarem as profundezas do oceano, eles não esperavam encontrar conchas, sedimentos ou fósseis de criaturas marinhas, mas sim vestígios de uma estrela que explodiu há cerca de 2,7 milhões de anos. E calma, isso não é ficção científica. A tal supernova não era qualquer estrelinha brilhando no céu. Estamos falando de uma supernova do tipo 2, um tipo específico de estrela que termina a vida com um colapso gravitacional absurdo, explodindo com tamanha violência que chega a espalhar elementos pesadíssimos pelo universo. Entre eles, o temido ferro 60, um isótopo radioativo extremamente instável. Ficou complexo de entender, né? Mas enfim, é cabuloso.
Agora se liga nisso aqui. Esse ferro 60 caiu na Terra, se espalhou pelos oceanos e foi parar no estômago de bactérias. Sim, bactérias magnetotáticas. Seres microscópicos que vivem no fundo do mar e têm capacidade de se orientar pelo campo magnético da Terra como se fossem pequenas bússolas vivas. E detalhe, dentro dessas bactérias existem estruturas especializadas chamadas magnetossomos, que armazenam cristais magnéticos. E é nesse ponto que a cabeça da gente gira, porque mesmo depois de mortas, essas bactérias ainda mantêm esses cristais magnéticos dentro de si, como uma cápsula do tempo microscópica. Foi assim que, milhões de anos depois, cientistas conseguiram detectar os átomos de ferro 60 preservados dentro das fossilizadas cadeias de magnetita. Aliás, você consegue imaginar o nível de precisão de um espectrômetro de massa que detecta um traço de uma estrela engolida por micro-organismos há milhões de anos atrás? Porque eu sinceramente fico me perguntando, se isso está no fundo do oceano há tanto tempo, quantas outras histórias bizarras como essa ainda não vieram à tona? Ruínas de 3.000 anos. Você está mergulhando no fundo do mar e de repente se depara com algo que não parece natural. Degraus, passagens retas, plataformas que lembram palcos ou altares. É como se alguém tivesse esculpido ali, só que estamos falando de uma estrutura no fundo do oceano, a cerca de 25 metros de profundidade, na costa de Yonaguni, no Japão. E aí surge a pergunta inevitável. Isso foi feito por mãos humanas ou seria apenas obra da natureza? Essas formações misteriosas são conhecidas como as estruturas de Yonaguni e há décadas elas alimentam um debate acalorado entre cientistas, arqueólogos, teóricos e, claro, curiosos como eu e você. Tem gente que acredita que ali existe uma civilização inteira submersa, desaparecida há mais de 10.000 anos. Já outros defendem que tudo aquilo é apenas resultado de falhas geológicas, terremotos e milhares de anos de erosão. E é aqui que o negócio começa a esquentar. O geólogo marinho Masahachi Kimura, acho que é isso, afirma ter encontrado no local sinais de um verdadeiro complexo urbano. Zigurates, escadarias, estradas esculpidas, até o que ele acredita ser um estádio. Segundo Kimura, tudo isso seria o resto do lendário reino de Yamatai, uma civilização da antiguidade japonesa, cuja localização até hoje ninguém consegue confirmar. Mas aí vem a turma do isso é só rocha fraturada, dizendo que tudo não passa de formações naturais comuns em regiões com alta atividade sísmica, como o Japão. Para os especialistas, as formas retas e em degraus são coincidência, um capricho da natureza, nada mais. Mas e se a natureza não for tão aleatória assim? Aliás, quantas vezes você já ouviu isso é só coincidência quando envolve mistérios antigos? Pois é, eu também, bastante inclusive, e nem sempre a explicação mais chata é a mais correta, né? Os defensores da origem artificial dizem que se tudo ali fosse mesmo natural, haveria blocos soltos espalhados por todo o chão, o que não acontece. Mas os geólogos que discordam logo contra-atacam, dizem que a forte corrente marítima da região limpa essas áreas, levando embora qualquer fragmento solto, ou seja, virou um cabo de guerra científico de explicações e contra-respostas. Agora, para pensar comigo. Por que esse tipo de estrutura aparece logo ali, tão isolada e simetricamente organizada? Por que ela se parece tanto com outras construções humanas antigas? E principalmente, como ninguém até hoje conseguiu bater o martelo sobre a origem disso? A verdade é que o fundo do mar ainda é território desconhecido, e talvez as respostas que a gente busca sobre o passado da humanidade não estejam enterradas em desertos, nem escondidas em cavernas, mas submersas, esperando que alguém se atreva a ir fundo o suficiente. E já que a gente está cada vez mais mergulhando no fundo do oceano, se prepara, porque o próximo achado é daqueles que vai mexer com a sua percepção do tempo, da vida e até da morte. Rios debaixo do mar. Tem rios que não estão sobre a terra, mas sim debaixo dela, literalmente no fundo do mar. Pois é, quando a gente pensa em rios, imagina logo água doce correndo por florestas, cortando cidades ou deslizando por planícies, mas a natureza, como sempre, gosta de mostrar que as regras que a gente conhece são só uma parte da história. Vamos começar pelo Mar Negro. Lá embaixo, em meio à escuridão silenciosa do fundo do oceano, existe um rio tão grande que se estivesse na superfície seria o sexto maior do mundo. Ele tem cerca de 1 quilômetro de largura e uma profundidade que pode chegar a 35 metros. Isso mesmo, um rio completo com margens, corredeiras, redemoinhos e até cachoeiras. Sim, cachoeiras submersas. Mas como isso é possível? Esse rio submarino se forma quando a água supergelada do mar Mediterrâneo escorre para dentro do Mar Negro, que tem uma concentração menor de sal. A diferença de densidade entre essas águas faz com que elas não se misturem completamente. O resultado, a água mais densa e salgada escorre pelo fundo, formando esse fluxo contínuo e surpreendente que se comporta como um verdadeiro rio. Mais que isso, na península de Yucatán, no México, existe um lugar chamado Cenote Angelita, e lá a coisa é ainda mais absurda.
Um dos visuais mais enigmáticos que um mergulhador pode testemunhar. A estrutura é mais ou menos assim. Uma caverna subaquática com uma camada de água doce acima e no fundo, uma densa faixa de água salgada carregada com sulfeto de hidrogênio. Essas duas camadas não se misturam de forma homogênea e o resultado é um rio subterrâneo completo. E quando eu digo completo, é porque ele tem tudo. Curvas, leito, até árvores caídas e folhas nas margens. Parece uma paisagem de floresta submersa, mas com uma aura meio sobrenatural. Como se você estivesse passeando por um mundo esquecido por todos, exceto pelas profundezas. Esses rios submersos desafiam o senso comum e mostram que o planeta tem mais camadas do que parece. São como mundos paralelos, escondidos a poucos metros de profundidade, que continuam em movimento mesmo quando ninguém está olhando. E talvez, só talvez, eles sejam um lembrete de que por mais que a gente acha que domina tudo, sempre tem algo fluindo no subsolo, esperando para ser descoberto. E falando em descobrir, o próximo achado vai te fazer pensar se tudo que a gente entende como realidade já foi enterrado, ou melhor, afundado há muito tempo. Jejum Jurássico. A gente já viu criaturas vivendo em ambientes extremos, já viu rios escondidos no fundo do mar e até restos de supernovas sendo digeridos por bactérias. Mas agora a coisa vai além, tipo, muito além. Imagina organismos que não comem há mais de 80 milhões de anos. Não, você não entendeu errado, 80 milhões de anos. Isso é mais do que a própria extinção dos dinossauros. E o mais impressionante, eles ainda estão vivos. Uma equipe de cientistas, liderada pelo microbiólogo Hans Roy, decidiu investigar os sedimentos do fundo do Oceano Pacífico. Eles perfuraram camadas de argila que remontam à época do Jurássico, ou seja, uma época em que T-Rex e Brachiosaurus ainda eram, digamos, os reis do pedaço. Só que o que eles encontraram ali embaixo não foram fósseis. Foram seres vivos, micro-organismos que, ao contrário do que a gente esperaria, não estavam fossilizados, nem inertes, eles estavam respirando, devagar, muito devagar, mas respirando. Acontece que quanto mais fundo os cientistas perfuravam, menos comida e oxigênio havia disponível. E mesmo assim, essas bactérias estavam lá, vivas, sobrevivendo com um mínimo absoluto de energia, o suficiente apenas para manter seu DNA estável e suas proteínas funcionando. Imagina um ser que passa um milênio inteiro para conseguir se dividir em dois. A cada 1000 anos, uma bactéria dessa finalmente consegue completar a sua divisão celular. Isso é um tipo de paciência que nem Buda teria. E aí, quando a gente olha para isso com os olhos mais atentos, percebe algo que vai além da ciência. A vida, por mais microscópica, lenta ou invisível que seja, insiste em continuar. Mesmo sob toneladas de pressão, escuridão completa e praticamente nenhum recurso, ela permanece respirando no escuro, à espera de algo que talvez nunca venha, mas ainda assim está lá, intacta, persistente. E olha, se até as bactérias jurássicas conseguem manter a fé por quase 90 milhões de anos, quem somos nós para desistir no primeiro sinal de crise, né? Pô, motivacional, mas pura verdade. No fim das contas, o fundo do mar não é só um lugar escuro, gelado e cheio de pressão, ele é na real um baú de segredos, e o mais louco, a maioria deles ainda tá lá, intocada, esperando ser descoberta. A gente olha pro céu em busca de mistérios, mas esquece que aqui, embaixo da gente, tem um universo inteiro que a gente mal começou a entender. E talvez, só talvez, o mais assustador não seja o que já foi encontrado, mas sim o que ainda não foi. Aliás, vale a pena pensar nisso na próxima vez que você for na praia, olhando pro mar e achando que tá tudo calmo por ali, viu? Bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal também, caso ainda não for inscrito, e também de compartilhar com os amigos, fechou? Aliás, deixem nos comentários qual dessas descobertas foi a mais bizarra pra você. Tamo junto demais, fiquem com Deus, até a próxima e fui!